tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de novembro de 2011, quarta-feira. O verbete é de número 2131. Tem 7 páginas, 61 logias e 24 máximos. Eu destaco a seção do detalhismo, que tem 17 máximos. O tema, assertividade cosmoética. A especialidade é experimentologia. Quem redigiu o verbete, talvez entre as pessoas mais experientes que tem aqui, é o professor Everton, que está muito bem assessorado pela professora Nara. Eles, eu não preciso de falar, para vocês terem cuidado, vocês já sabem. Né? Definição. A assertividade cosmoética é a qualidade, condição, característica ou caráter da consciência lúcida, homem ou mulher, intermissivista, com alto discernimento mental somático, capaz de manifestar-se demonstrando segurança, decisão, firmeza e cosmoética nas atitudes e palavras em favor do desenvolvimento prioritário da Max Proex. A predominância da razão, a alternância planejada de tarefas, o destemor diante dos riscos evolutivos, as consequências e responsabilidade das decisões, o cultivo dos laços interconscienciais. Eu li apenas aqui salteado um ou outro, dada aqui alguma pequena sentença. Tem mais de 20 linhas aí a fatologia. As energias conscienciais tóxicas gravitantes resultantes dos erros cometidos. Os bastidores extrafísicos do contexto. O desiderato proexológico no período intermissivo pré-ressomático. Agora, na argumentologia tem uma série de parágrafos. Sociologia, 10 atitudes cotidianas relevantes para agilizar a assertividade cosmoética. Rotinologia, assertividade cosmoética permeada por pelo menos 5 aspectos operacionais relevantes listados. Cosmovisiologia, a assertividade cosmoética denotando a importância da visão panorâmica das atividades do universo de realizações pessoais, podendo ser atingida, e aí dá 10 itens listados em ordem funcional. Depois tem inventariologia, 7 períodos oportunos para a realização de balanço dos acertos, erros e pendências. Depois, evitaciologia, 10 posturas ou circunstâncias evitáveis no aperfeiçoamento da assertividade cosmoética. E depois a taxologia, 16 categorias de acertos capazes de evidenciar facetas da atuação assertiva cosmoética, contribuindo para as pesquisas da consciência lúcida. Eu vou te contar uma coisa, hein? Ele praticamente esgotou o assunto com 6 tópicos muito sérios. Tudo são nuances do assunto. Na remissiologia tem 15 itens e nós destacamos acerto grupo kármico, autoincorruptibilidade, escolha evolutiva, somatório assertivo e vida matemática. Frase enfática. O aprimoramento da assertividade cosmoética conduz ao acúmulo de acertos positivos indispensáveis à conquista da confiança dos amparadores e da condição de mini-peça assistencial. Você considera já ter atingido razoável assertividade cosmoética? Individual, grupal ou ambas? Na bibliografia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise eu fiz aqui baseado na que o João Paulo fez e destacamos aqui 16 itens. Experimentologia, firmeza, cosmoeticologia, atitudes, afirmação, para-assertividade, convicção, retidão, decisão, objetividade, posicionamento, autoconfiança, correctiofilia, ortopensenologia, determinologia e acertologia. Isso aqui tem um bom resumo, realmente, da condição da assertividade cosmoética. Agora, questionamentos.
Existe a possibilidade de os amparadores pedirem ao EPICOM lúcido cosmoético emitir alguma telepatia com conteúdo tarístico para os assistidos, levando-se em conta alguma possível dificuldade deles na emissão da paratelepatia? Tudo é possível. E se tratando de rapport, a possibilidade de os amparadores se manifestarem na paratelepatia com uma voz igual do EPICOM, que os assistidos mais têm empatia? Tudo é possível. Isso aí depende das condições. Né? Outro, é possível ter déjà vu de situações que possivelmente foram programadas no período intermissivo? Por exemplo, estar na palestra de seminário da pesquisa do IPC em Belo Horizonte e ter o déjà vu de momentos e falas do palestrante? Ou isso pode ser pré-cognição? Não, tudo é possível. Aí, mais uma vez, hoje eu estou na base do tudo é possível, porque realmente é dessa base mesmo. Ganhei de presente o livro Homo Sapiens Pacíficos, mas no livro não tem algumas informações que gostaria de saber. Pergunto, professor, como foi a descoberta do serenão reurbanizador? Olha, isso aí é por causa de outra serenona que me apresentou a ele, que é a monja. Agora, a monja eu sou mais de casa com ela, agora com o reurbanizador não tanto. Agora, eu sabia da existência dele em 1100, pra vocês terem uma ideia. 1100. Presta atenção, faz só 900 anos, é isso? Como ficou sabendo sobre o trabalho dele? Foi por causa disso, por causa da Reurbex. Ele seria o chefe de todos os serenões? Não, a gente não pode falar que ele seja o chefe de todos os serenões. Ele é o líder da Reurbex, que eu sei é isso. Não sei se mudou também. Ele tem equipes que ajudam no processo de reurbação, é lógico, né, que pergunta. E muita, e de todo tipo. Ele é monitorado pelas consciências livres? Sim, isso é mais do que óbvio também. Sempre eles são monitorados pelas consciências livres. O senhor falou em tertúlia passada que a serenona monja usa um chapéu sufi. Seria aquele que parece um cone? Não, é mais ou menos, mas não é isso não. Ela usa mais, usava, né? É aquele chapéu que tem um processo, uma linha quadrada de um lado e do outro, branco aqui, ó. Então, isso é que é. Agora, são, às vezes, sufis que usam mais ou menos isso, as mulheres. Agora, é bonito o chapéu. Você sabe, né? A linha quebrada assim. Tem, é só olhar que eles usam isso. Você sabe, tem aquele caso lá do nosso amigo, lá na Califórnia, que eu comecei a falar da monja, alguém perguntou como é que era ela. Então, eu comecei a descrever e falei. Aí ele pegou a foto da mãe dele e trouxe para mim, estava lá, cara. Igualzinho, chapéu, a situação, a coisa toda da mulher. É a mãe dele. Ele é do sul. Agora, por que não faz um verbete somente sobre os serenões? Assim ficaríamos sabendo tudo sobre eles no atacado. Escuta, na pergunta anterior que eu respondi, o cara falou assim: ganhei de presente o livro Homo Sapiens Pacíficos. Você precisa ganhar um também. É lá que tem, lá tem tudo sobre serenões. É um monte de capítulos, tem 18 capítulos ao todo sobre serenões, já está escrito, você está por fora. Ele é do Rio Grande do Sul, é preciso dar um jeito. Poderia explicar o que são energias gravitantes, de que forma o arco voltaico, crânio chacral elimina tais energias? O processo é o seguinte: a energia gravitante é aquela que fica no lugar gravitando. Pode ser em objeto, pode ser um ambiente, uma pessoa, pode ser um sistema orgânico, biológico do corpo da pessoa, aquilo fica. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, isso pode ficar mais denso, e aquilo vai criando um bloqueio lá dentro. Esse bloqueio de energia dá uma série de comorbidade, de doença, de alteração. Então, quando a gente tira da cabeça, melhora o processo geral, porque você está trabalhando diretamente no motor do corpo, no motor da consciência. Aquilo então ajuda. Você mexe no motor, pega o carro inteiro. Gente, eu estou aqui com o tertuliário, terceiro ano. Eles devem projetar aí os dados com mais detalhes para vocês. Então aqui explica o que é o tertuliário. Tertuliário que nós estamos falando, quer dizer, esse prédio aqui foi construído. Hoje é o terceiro ano da nossa construção. Agora eu quero dizer para vocês que antes disso eu trabalhei 6 anos fora, lá embaixo e no Salão Verde ali dentro.
Agora, ó, as tertúlias ao todo foram 365 tertúlias, quer dizer, eu não falhei nenhum dia. Se vocês falharam, foi com vocês, eu não falhei. Foi 365, eu estava aí. Não, deu certo, né? Valeu, né? Agora, os cursos, assistência inegóica e congresso de intermissivista, convite aos intermissivistas. Extra, experimentos da mega euforização, são 120 experimentos. Agora, se você multiplicar pelas pessoas, eles colocaram aqui 720 participações. Então, está certo, né? Porque são 6, está certo. Esse aqui está certinho, não está errado, eles consertaram lá. Agora, tem as pontuações do terceiro ano. As presenças, a presença, 31.853 pessoas. Agora, isso tudo é furado, porque o povo não assina. Você sabe que tem um monte de gente que não assina, não é bem isso não, mas de qualquer maneira chega perto da realidade. Agora, perguntas presenciais, 8.788. Vocês não acham que eu tenho uma certa paciência? Agora, perguntas online, 7.120. O que vocês acham? Juntando as duas, dão 15.908, quer dizer, 16 mil ao todo, praticamente. Equilibrou, está mais ou menos assim, taco a taco, né? Agora, muita gente fica em casa, não vem aqui mais, né? Porque antes vinha mais gente. Agora, a média diária de presença, 88. As perguntas presenciais, 20. Online, 20. Totais de perguntas, 44. Agora, o que tem mais aqui? Aqui tem o total dos outros anos, comparado, etc, tal, com opção de coisa. É que agora não pode comparar, porque o processo do online é outra coisa. Agora, de 2009 a 2011, foram 92 mil pessoas que estiveram aqui, presentes. Já dá para fazer uma cidade média, não é isso? É. Agora, a média diária de 2009 para 2011 foram 84 presenças, a média, está alta ainda. Para mim, era para ter abaixado isso aqui, não entendo bem não. Agora, tem a maior presença, como é que foi, o que aconteceu em cada situação dessa, o número dos verbetes, sabe? Teve aqui 22 de julho, 362 presentes aqui dentro. 22 de julho. 362 pessoas. Foram quase os 400 aqui que tem o cabimento, né, que cabe. Agora, ó, as perguntas presenciais e as perguntas online, elas aumentaram a média em relação a 2009, 2010. Então, isso mostra que a situação está indo bem. Que o que interessa mais aqui é pergunta e resposta, né? É o que interessa, né? Não ter tudo. Agora, então isso está bom. Agora, o total de perguntas também aumentou bem. E o total de votos também. Tem mais gente votando na eleição do verbete. Agora, as especialidades mais presentes: interassistenciologia 21, intrafisicologia 14 e parapatologia 13. Agora, temas mais presentes: neutro 164, homeostático 154, nosográfico 49. Quer dizer que a turma está melhorando, porque o nosográfico diminuiu. O que vocês acham? Não, a conclusão lógica, né? Agora, gente, violência contra a mulher agora é crime. A Lei Maria da Penha. Essa já é a quinta edição que eles soltam esse opúsculo sobre o processo da Lei Maria da Penha. Isso aqui é uma coisa boa, né? A gente está falando sempre. É igual o Datena. O Datena fala nisso todo dia. Agora, aqui é interessante, que aqui tem a lei com os detalhes todo do assunto. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a revista de Parapedagogia, que é o ano 1, número 1, vocês sabem, né? Foi lançado no mês passado, mês de outubro. E o Regson está fazendo muita força aqui com o trabalho, inclusive com o ciclo de qualificação da praxe parapedagógica. Quem se interessa pelo processo parapedagógico não pode deixar de conversar com ele.
Vale a pena, que o trabalho dele é muito bom, muito interessante, o serviço dele todo. Agora aqui outra pergunta. Em tertúlia anterior, o senhor deu a dica para um policial para prender o encapsulamento, pois isso ajudaria a se proteger no trabalho. Sou vigilante e trabalho armado, não posso ir a Foz para aprender essa técnica, da mesma forma que o senhor indicou para o policial. Estou treinando EV e evoluindo devagar. O que o senhor me indica para maior proteção enquanto não vou aí? O encapsulamento pode ser usado em qualquer momento livre de restrições? Pode, desde que a pessoa tenha confiança no que ela está fazendo. Agora, ó, além do EV, seria bom você fazer o arco voltaico nas pessoas. Isso vai desenvolver a capacidade dele de fazer encapsulamento. A técnica de falar menos e ouvir mais e a de ignorar situações imaturas de colegas da sala deve ser assistencial ou apenas introversão egoísta? Você quer responder essa, chefe? Olha só, a técnica de falar menos e ouvir mais e a de ignorar situações imaturas de colegas da sala pode ser assistencial ou apenas introversão egoísta? Olha, pode ser assistencial, sim. Você pode, muitas vezes, ouvir mais e falar menos, né? Não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca somente. Então, isso pode ser muito assistencial. E ignorar, porque às vezes não seria o caso de você fazer uma intervenção, às vezes é melhor ficar quieto e deixar a pessoa ver como é que vai ser os resultados das suas atitudes. Então, pode ser assistencial, sim. Álvaro Betógrafo, Parafatologia, página 8, terceira linha. Gostaria que explicasse melhor a respeito das energias conscienciais tóxicas, gravitantes, resultantes dos erros cometidos. São proporcionalmente maiores e mais densas, dependendo do erro cometido? Quanto tempo acompanha a consciência que os cometeu? Como limpar a psicosfera? E como ficar mais antenado nos bastidores extrafísicos de cada contexto, que está na Parafatologia, página 40, quarta linha. São 2 perguntas que ele fez. Bom, as energias gravitantes, o professor Waldo acabou de falar o que seriam, né? E essas energias, elas obviamente, elas são mais densas à medida da proporção do erro. Então, você ter tido um desentendimento suave com alguém, isso vai gerar uma energia tóxica que vai ficar naquele ambiente. Muitas vezes pode até prejudicar a pessoa fisicamente, mas é muito menos grave do que você matar uma pessoa, por exemplo. A energia proveniente desse ato, ela é muito mais densa, muito mais tóxica e vai ficar muito mais tempo impregnando aquele local. Quanto mais tempo, mas principalmente, quanto maior número de pessoas aquilo atinge de maneira negativa, pior para a pessoa. Exatamente. E como limpar, você teria que, enfim, limpar o ambiente em si seria, sei lá, exteriorizar energias no local, mas a limpeza não seria, dependendo da abrangência desse ato, não seria só a limpeza das energias tóxicas gravitantes do local. Você teria que fazer o ressarcimento, aquela consciência diretamente, ou aquelas outras consciências que foram afetadas pelos seus atos. Então, isso pode acompanhar a consciência por muito tempo. Você pode passar vidas e vidas tendo que desfazer um erro cometido no seu passado. Como pode ser algo muito simples que uma esterilização de energia somente poderia resolver. A outra pergunta... A outra é aqui da parafatologia, os bastidores extrafísicos do contexto. Como ficar atento, é isso? Como ficar mais antenado. Bom, a ideia é que, em tese, sempre existem bastidores extrafísicos. É uma realidade concomitante à intrafísica e à extrafísica. As consciências estão sempre presentes, nunca ninguém está só. Então você tem que desenvolver o seu parapsiquismo, ficar atento, ser detalhista, ter atenção concentrada, enfim, ficar de olho em todos os atos e consequências desses atos e extrafisicamente. Então é fundamental o desenvolvimento do detalhismo, o desenvolvimento da observação e o desenvolvimento do parapsiquismo. Porque se você não tem uma sinalética parapsíquica já desenvolvida, isso vai dificultar você perceber a presença de um amparador, de um assediador, tem os aspectos da clarividência, enfim. O antenamento quanto aos bastidores extrafísicos parte de uma postura de senso de observação e aprimoramento do parapsiquismo.
Everton, Pois não. na afatologia, a 9ª linha de baixo para cima, depois continua na 8ª, o convívio sadio com as frustrações. Esse convívio sadio com as frustrações, ele está colocado, por exemplo, ele está aqui, deixa eu achar aqui. E se você vê, Alinda, ele está aqui numa sequência, a preparação para fazer além do previsto, as pendências onipresentes, a dessoma saudável com pendências razoáveis e o convívio sadio com as frustrações. Ou seja, se você entende isso, que você não vai poder fazer tudo o que você desejaria fazer, inclusive é saudável que você até dessome com algumas pendências, porque se você pensa em um completismo, que você vai dia tal terminar tudo e ficar pronto, bem, não tem mais nada a fazer, e aí? Você não estaria habilitado a uma Morex, por exemplo, nem uma Maxi Morex. Então eu penso que o completista, quando ele dessoma com uma série de projetos inacabados, que ele tenderia a fazer, e dependendo da prioridade desses projetos, ele até receberia uma Morex ou uma Maxi Morex. Num item menos, digamos, numa dimensão um pouco menor, que essa é o preparo para fazer mais do que o previsto. Então você agenda mais coisas do que você poderia fazer num dia. Isso é extremamente saudável, porque a tendência é que nós pensemos que não teremos tempo para fazer tudo. Mas e se nós conseguirmos fazer aquilo que nós nos programamos? E sobra o tempo, você vai fazer o quê? Então você se prepara para ter conseguido fazer aquilo que você previu num tempo menor do que você teria previsto inicialmente. E lhe sobra tempo, então você tem a sua agenda a mais. Agora, nem sempre você consegue fazer além do tempo previsto, e às vezes você nem faz tudo. Então, você vai ter que conviver com isso. Se você é uma pessoa que não tem tolerância a frustrações, você nem deve usar essa técnica. Você já deve programar o seu dia a menos. Mas aí você vai perder a oportunidade de fazer a mais se sobrar tempo. Entendeu? Então nós temos que não ficarmos incomodados se nós não conseguimos fazer alguma coisa que nós tínhamos previsto. O importante é você estar sempre com a consciência tranquila de que você fez o possível da melhor maneira. Se não foi possível fazer tudo, paciência. Isso é correto. Agora, na página 9, Crescendologia, o crescendo assertividade e cosmoética, descrição. Bem, por exemplo, logo você vai ver aqui a técnica do uso da verbação. Verbação é fazer e falar depois. Então você vai fazendo discretamente. Depois que você fez, aí você fala. Se você vai fazendo com muito alardes, qual é o objetivo disso? Qual é a sua intenção? Você vai alardeando tudo que você está fazendo. Por quê? Você quer aparecer, você quer chamar atenção para si. Então, o trabalho mais discreto, ele vai fazendo com que você tenha, inclusive, uma melhor atmosfera, um melhor ambiente para você seguir trabalhando. Então, a assertividade, ela vai te mostrando que o melhor é você ir fazendo discretamente o seu trabalho. Essa é a minha experiência, pessoal. Tá, ok, obrigado, hein? Everton, aqui no ar, na página 7, você pode comentar um pouco mais o primeiro megapensene, acerto, consenso provisório? Se nós pensarmos na VERPOM, verdade relativa de ponta, então nós poderíamos começar explicando por aí. Então, se a verdade é relativa de ponta, significa que pode surgir outra verdade que tome o lugar desta. Então, o que era certo antes passa a não ser tão certo a partir de uma nova premissa, uma nova verdade relativa, digamos. Então, o acerto vai ser esse consenso provisório até que se chegue a um outro consenso mais assertivo do que este. E no caso do comportamento, Everton, a gente faz alguma coisa que acha que é o melhor naquele momento. Como é que você pensou nisso em relação ao comportamento, às atitudes da consciência? Eu penso que este achar que é o melhor no momento, ele não pode ser uma coisa assim emocional e uma coisa de achismo mesmo, já aproveitando a sua palavra. Sim. Esse fazer o melhor no momento, isso tem que
essa postura, essa certeza temporária deve ser baseada a partir de uma série de outros procedimentos. Você deve refletir muito sobre o assunto antes de fazer, você deve ver os precedentes, ver quem é a pessoa, quem é o lugar, qual é o contexto. Então você tem toda uma análise prévia que aí então vai lhe dar tranquilidade de que você fez o melhor possível. Então fazer o melhor possível deve ser embasado em toda uma análise do contexto, um estudo sobre as circunstâncias. Aí sim, se você olhou tudo, você não vai correr o risco de se arrepender depois e dizer, puxa, devia ter pensado um pouco mais, olha, não prestei atenção naquilo. Ok, obrigada, Everton. Aqui na página 8, na 7ª linha, você fala da alternância planejada de tarefas. Como a gente chega lá, assim, qual é o melhor método, as melhores práticas assim, para chegar nisso de uma forma profícua? Olha, essa alternância planejada de tarefas, ela é mais possível se você tem primeiro o estabelecimento de uma rotina. Se você conseguiu estabelecer uma rotina, aí você pode ver dentro dessa rotina onde fica melhor você alternar as tarefas. Mas se você não tem uma rotina, ainda não daria para pensar nisso. Porque essa alternância, ela nos leva a aumentar nossa produtividade. O professor Valdo aqui comenta que ele tem um trabalho de intelectual e um trabalho de operário. Você está fazendo uma tarefa há muito tempo, você para, ou às vezes nem muito tempo. Quando chegou um determinado momento, você para e vai fazer a administração dos papéis, por exemplo. E atualmente eu também sou jardineiro. Estou usando o regador, estou usando a hormônio vegetal, que a gente arranjou, muito positivo. É uma tampa para 1 litro de água. Então eu plantei 3 palmeiras para ver o que vão dar. Agora, ó, as palmeiras que me deram, eu não vou comer, porque ela é de ortotanásia. Se você come, você mata a palmeira. Então essa não dá. Tinha que ser aquela outra que a gente pode comer, ela continua, porque tem broto, aquelas coisas, essa aí não tem. Então essa é para ficar bonitinha lá e melhorar o ambiente. De enfeite, eu plantei 3, estou cuidando dela com calma. De modo que sou jardineiro também. Eu tenho podão, vocês têm uma ideia, para tirar os galhos secos, aquela coisa. Então você vai ter lá a sua rotina. Dentro dessa sua rotina, você tem várias tarefas e você vai fazer a alternância entre e outra coisa, tem outra coisa. Eu estou com uma esteira aeróbica que Foz não tem, né? Você sabe que me arranjaram uma esteira aí, trocaram pela minha. A minha esteira é impressionante, é um Boeing. Nunca vi uma coisa daquela. Olha, em todas as viagens que eu fiz pelo mundo, eu rodei isso aí andando em esteira aeróbica. Eu nunca vi uma igual a essa. É a 900. Sabe? É o Nordic Trek, que é a marca. Mas chegou a ver esteira lá em casa, né? Eu vi. Ela é impressionante. Google, mas agora para andar ela é impressionante. Agora eu tive que diminuir a velocidade, porque a minha outra, eu andava na base 5.1, 5,5. Essa aí tem que ser no máximo 3.5. Sei lá o que tem nela. Agora ela afofa você lá. Sabe como é que é? É impressionante. Isso também é outra coisa que a gente precisa de cuidar, né? Tudo isso entraria nessa alternância de tarefas. Agora, tem outro exercício que eu não vejo em parte nenhuma que o povo esquece. E eu queria aqui guardar, falar isso muito sério. Eu nunca cheguei a escrever isso, não. É a primeira vez, talvez, que eu falo aqui também. Uma pessoa, quando chegar aos 70 anos, é bom fazer exercício de agachar, de vir das pernas. Eu já vi que isso ajuda o processo do joelho. Porque você sabe que o joelho é que é o problema com a idade, é a pior coisa que tem das pernas. Agora tem que fazer exercício para agachar. Eu cheguei à conclusão devido ao processo de desidratação das pernas. Então eu quero uma hora até conversar com essa turma que faz aí o processo da fitness sobre isso. Que eu não lembro de ninguém falar no processo. Agora o ato de agachar, você acaba com o processo da desidratação terminal. Eu já vi que isso funciona. Não é só o gastronêmio, não é tudo na perna. Agora a gente nota, eu passei uma temporada sem fazer muito exercício para ver como é que era. Quando eu fiz, estalou tudo. Agora isso é a partir dos 70. É um fato isso aí. Isso aí seria bom. Eu ainda quero estudar isso mais, mas vale a pena. Porque o problema, se a pessoa começa a agachar, ela vitaliza os músculos. Você está entendendo? Isso ajuda na questão da caminhada.
Porque a esteira aeróbica só não faz isso, porque lá você não agacha. Pega o joelho, o tornozelo também, né? Aqui em cima. Eu já faço exercício com os braços, né? Que eu levanto, né? Várias vezes, durante a caminhada. Mas agora essa de agachar é que eu acho que seria bom também a gente falar isso. Agora, isso tudo é para melhorar a cabeça. Outra coisa, a dieta é uma coisa muito séria, que é outro exercício que muita gente gosta, né? Dieta. É a gastronomia. Porque isso é muito importante. Porque a cabeça, o cérebro, é que gasta mais a energia daquilo, tudo que você tem como energia. Que você come, que você respira, o cérebro é que queima mais essa energia. Então é bom a pessoa ter uma dieta adequada. É o jeito. E outra coisa, conforme a estatura, a pessoa tem que ver isso também, ainda pior ainda. 1,75 m para cima, a pessoa tem que olhar mais isso. Essas coisas todas eu acho que seria bom chamar a atenção do povo. Agora, a intelectualidade depende de tudo isso que eu falei. Valdo, que falaram aqui atrás, depois dos 70, né? Se não der, 60. Se não é 60, né? 60, 70, né? Everton, Rosa. Só um minutinho, né? Só queria concluir aqui, João, aqui, ó. Essa questão, se você tem uma rotina já estabelecida, aí a partir dos balanços, né, eu coloquei lá na frente, o balanço diário, semanal, é ali que você pode notar se a sua produtividade, ela poderia ser melhorada a partir da alternância de tarefas. Se você está rendendo bem, se a sua produtividade está de acordo, ok. Se não, aí você teria que fazer a alternância de tarefas, que talvez você já realize, ou inserir novas tarefas. Está falando, tem uma outra coisa que eu achei interessante aqui na página 11, lá embaixo, em Cosmovisiologia, o item 5, a lista das listas. Isso deve ser uma técnica, alguma coisa que você emprega assim, né? Não, tem o livro das listas, tudo. Não, isso aqui, ó, esse item aqui da Cosmovisiologia, isso aqui não é uma técnica, cada um desses. Os 10 itens compõem a técnica, certo? Então você começa lá. A pessoa quer se organizar, ela vai ter que definir todas as áreas de atuação. Onde que ela atua? Se ela atua numa só, está mais tranquilo, mais fácil. Mas a tendência é que a maioria de nós aqui atuemos em 2, 3, 4 áreas. Então você vai lá e você vai definir as suas áreas. Você tem uma visão de conjunto. Aí você vai em cada área dessa priorizar. Aí você vai dessas áreas, você vai priorizar quais áreas? Quais dessas áreas é a prioritária, a segunda prioritária, a terceira? Então você hierarquiza as suas áreas de atuação. Aí você vai fazer uma listagem de atividades de cada uma dessas áreas. O que você faz em cada área dessa? Aí você vai priorizar as atividades de cada uma dessas áreas. Então você tem lá suas áreas de atuação, as atividades dentro de cada uma delas também priorizadas. Aí você tem que pensar, aí você vai ter uma lista dessas listas. Então você tem várias listas de atividades. Você vai ter uma lista das listas de atividades. Tem gente que não precisa disso, né? Mas aí você tem uma visão de conjunto de tudo. Aí você um ponteiro. Aí você tem que ter qual é a sua primeira priorização, que é a pri-pri, que essa aí você tem que botar acima de tudo, botar no seu dia a dia, em tudo que você faz. Aí então você vai fazer o seu agendamento de tarefas. Então você vai ter que ver o que você vai fazer durante o dia, o que você vai fazer durante o mês, o que você faz para a semana, o que você vai fazer no ano. E aí entra, né, na inventariologia ali na sequência, você vai fazer o seu planejamento existencial, seu planejamento decenal. O que você vai fazer nessa próxima década? Eu já fiz a minha lista para a minha próxima década. Só preciso agora detalhar anualmente o que vai acontecer. Mas enfim, aí você vai sim que você partiria para o cumprimento dos compromissos. Né? A pontualidade é muito importante aqui, porque senão as suas listas começam a se acumular e se embaralhar. E o 10º é a melhor parte, né? Quando você vai lá e dá aquela ticada do lado assim, feito. Isso é o melhor dessa tarefa toda. Mas esses 10 itens fazem parte de uma técnica de organização, para você poder gerenciar o que você faz. Como eu disse, a não ser que você faça poucas coisas, mas se você tende a fazer muitas coisas, se você não... Essa é a melhor maneira que eu vejo, eu funciono assim, para você se organizar. Senão você levanta e não sabe o que tem que fazer naquele dia, o que é o prioritário.
para o contexto geral. Então seria isso. Everton, como é que você administra, bem aqui em cima, Reglisson, como é que você administra esse conjunto, esse grupo, né, de listas que você tem, então, com diferentes prioridades? Bom, se eu entendi bem como é que eu administro, porque você tem com listas, né? Eu tenho várias listas e sim, eu vou... mas você tem um grupo de listas. Então, como é que você administra, faz para administrar essas prioridades? Eu olho o que é a prioridade sempre. Então, eu vou ter as minhas áreas prioritárias. Naquelas áreas prioritárias, as atividades prioritárias, aquelas não posso falhar nunca com elas. Aqueles compromissos eu vou sempre cumprir. E aí, então, eu vou olhando as listas, e quem me conhece sabe, eu sempre brinco, botei na lista, está andando a lista. Então, é isso. Então, eu vou atendendo o prioritário sempre. E gerenciando o extra pauta, que às vezes aquilo entra na frente de tudo. Então, você tendo uma visão de conjunto, você pode trabalhar com várias coisas sem falhar, ou seja, sem deixar de atender o que é o prioritário. É óbvio que isso não é simples, eu levei muito tempo para conseguir chegar numa condição razoável, que ainda tem muito, muito para aprender, mas hoje eu consigo fazer várias coisas sem falhar com o prioritário. Só que isso assim, quando você assume uma tarefa, assume um trabalho, você tem que explicar, olha, isso aqui eu posso fazer, mas é só para o dia tal, isso aqui eu posso fazer, mas eu não posso nem te dar previsão de quando. Você tem que ser muito explícito e aberto, e às vezes tem que dizer, não, isso eu não vou poder fazer pelo menos nos próximos 6 meses. Então, essas listas, uma maneira de ter essa noção é que eu estou sempre consultando essas listas e fazendo balanços nessas listas o tempo todo. O que eu já fiz, o que é prioritário, o que eu devo colocar como mais prioritário, enfim, tem que estar sempre olhando e replanejando. Eu não sei se eu consegui responder o que você queria, mas não tem uma fórmula assim muito direta. Entendi, mas ainda dentro assim, você falou que consulta, com que frequência você consulta as listas para checar e fazer esse acompanhamento? As listas diárias e semanais eu consulto todos os dias. Essa aí todo dia eu olho. Eu quando planejo meu dia de amanhã, eu olho o dia e olho a semana para eu definir o meu dia de amanhã. E tem aquelas listas que eu sei que são menos prioritárias, essas eu olho com menos frequência. Semanalmente eu dou um balanço, vejo o que foi feito, o que não foi feito, como é que eu posso reorganizar, enfim. Mas diariamente eu olho pelo menos o que é do dia e o que é da semana. Entendi. Mas com o tempo, Regson, isso aí fica fácil. Isso aí não toma muito tempo. Eu queria, talvez, Regson, colocar aqui um depoimento, porque também é uma coisa que eu observo no jeito do Everton fazer essa questão das listas. É que, assim, se ele consulta as listas, ele não se ocupa com o que não está na lista. Não está na lista, não existe, vamos dizer assim. Ele não se ocupa com o que não está na lista. E uma outra questão, se ele olhou a lista ontem, isso, tá... Estou sendo o que é isso? Ela é ao concurso, ela nem entra na lista, não, mas as coisas que eu preciso, que tem relação com ele, entram na lista, lá pro fim da lista, viu, gente? Não tem favorecimento nessas listas, não. Mas assim, o que eu ia dizer é que, se não está na lista, ele não olha. E uma questão que me intriga é que, se ele olhou ontem a lista... de ontem, depois da manhã, ele olhou a lista de 3 dias. Ele olhou, ele viu o que vai fazer, vamos dizer, amanhã. O que ele viu, aquelas coisas, mas ele não guarda isso na cabeça, ele não ocupa isso. Se você perguntar para ele o que tinha, não sei. É amanhã. É amanhã? Só amanhã. Isso é uma coisa que, para mim, é intrigante. Porque se eu olhar aquilo, fica na minha cabeça. Ele não. Ele olha... e não registra o que é desnecessário registrar. Isso eu acho que é um aspecto interessante. Ele prioriza o prioritário. Está lá na tecnologia. A técnica de anotar o compromisso na agenda e esquecê-lo, liberando espaço na memória. Exato. Talvez isso seja... porque aí a gente consegue ter um melhor rendimento, porque não ocupa espaço. Sim. Porque a tendência é ficar justamente ocupando o espaço mental. Exatamente. Com aquilo que não é prioritário. Isso, que não vai fazer amanhã, que não vai fazer depois da manhã, mas já está ocupando espaço e já está te atrapalhando ou te... isso, exato. E isso já parece que isso já está acontecendo, né? Talvez. Para o verbetógrafo,
Com a sua experiência no assunto, para escrever algum artigo mais assertivo, é começar colocando tudo que vem na mente, no papel, e depois organizar, ou ter alguma estrutura de tópicos a serem dissertados? Se sim, pode comentar alguma estrutura ou técnica. Tem 15 anos, quem perguntou. Olha, existem várias técnicas para se escrever um artigo, muitas técnicas. Eu poderia sugerir alguma. Isso que você falou de escrever tudo que vem à cabeça, seria uma técnica semelhante à do brainstorm, ou talvez, como você colocou, seria o brainstorm mesmo. Mas isso é uma das técnicas. O que eu sugiro, a princípio, é você usar várias técnicas ao mesmo tempo. Então você tem um assunto que você se interessa e você quer desenvolver. Então você começa a pensar naquele assunto e anotar tudo que lhe vem à cabeça, mas ao mesmo tempo você vai começar a pesquisar aquele assunto. Então você vai ler sobre o assunto, vai olhar, assistir filmes sobre o assunto, você vai ter algo que poderia se chamar de um monoideísmo saudável, momentâneo. Você fica uma temporada, sei lá, 5, 10 dias, ou no início você fica 2 dias pensando só naquilo, lendo só naquilo. Enfim, isso é uma maneira de fazer, mas é muito importante você pesquisar sobre o assunto, você ler sobre o assunto, falar com pessoas que entendam sobre o assunto, porque o nosso universo de entendimento, ou a nossa cognição, ela, a princípio, ela sempre cabe mais. Então nós, a princípio, nunca dominamos totalmente um assunto, não há nada que nós não possamos aprender mais. Então, se você quiser tirar somente o que está na sua cabeça, você pode ter lá um material muito extenso, profundo até. Mas é sempre bom pesquisar, se atualizar, ver o que tem de novo, as últimas descobertas sobre o assunto. Então, resumindo, escreve tudo o que tem na sua cabeça, mas pesquise, estude o assunto. A partir daí, você vai, se for o caso de constituir, por exemplo, um verbete, existe a chapa aqui do verbete, onde tem todos os tópicos e itens para você seguir. Se você quer algo mais livre, você tem aí uma série de livros falando como redigir um verbete, como redigir um artigo científico. Basicamente, você vai fazer lá uma introdução, desenvolvimento, conclusão, seria a menor estrutura possível para qualquer assunto a ser comunicado. Mas, enfim, a literatura hoje está vasta para te ajudar. Eu, particularmente, eu uso essas técnicas, essas duas técnicas. Eu estudo, pesquiso, me informo sobre o que existe, sobre o tema e passo a escrever tudo que vem na minha cabeça, de dia, de tarde, à noite, enfim, não importa, de madrugada. Só que eu comprei uma caneta com lanterna que eu não perturbo a Nara quando eu escrevo de madrugada. Mas aí você dá oportunidade para as inspirações, para os amparadores também te ajudar na captação de ideias originais. Embora tenha saúde muito boa há muito tempo, percebi que tenho sensibilidade maior que muita gente. Normalmente, em caso de dores comuns ou pós-cirúrgicas, sinto-as com muito mais intensidade que as outras pessoas relatam. Percebo que o mesmo acontece com fatos que de alguma forma geraram em algum momento sofrimento e dor. Por mais que os tenha superado, eu esteja trabalhando a superação, quando vejo, escuto ou sinto algo que me conecta com aquela situação novamente, tenho todas as sensações vivenciadas na ocasião, sensações que vão do físico ao emocional. Gostaria de saber se há relação entre as situações e por que isso normalmente acontece. Não, o problema todo é da sua condição pessoal de dar valor para os processos físicos. Minimiza isso, isso é melhor. Agora para você, em trinomiologia, página 10, primeira linha, poderia abordar o trinômio paragenética, genética, mesologia? Sim. A paragenética, ela é inerente a nós, na nossa condição intrafísica e extrafísica também. Então, poderíamos dizer que é a genética do psicossoma. É essa multimilenar que contém a nossa holomemória. Ela, quando nós ressomamos, nós sofremos os efeitos dessa paragenética. Temos tendências paragenéticas. Então, nós ressomamos e assumimos um novo corpo. Esse corpo, ele tem uma genética, certo? Então, essa genética vai também nos influenciar. Tem as tendências genéticas, inclusive da química, enfim, do nosso corpo.
Então nós sofremos essa influência também. E a mesologia faz com que nós tenhamos também um nosso comportamento moldado, nosso comportamento muito influenciado. Eu diria que a mesologia, ela acaba fazendo com que nós sejamos pressionados a agir, nos comportar, muitas vezes completamente oposto, de maneira oposta à nossa paragenética. Eu até gostaria de ampliar isso, falando lá tem aqui na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a influência mesológica da família nuclear. Isso aqui eu considero uma das coisas fundamentais, assim como a genética, a paragenética e a mesologia. Então a mesologia é mais ampla, não é só a família, é a escola, é o trabalho, enfim, o âmbito social. Mas a nuclear é onde você chega na família nuclear e ali você sofre grandes influências. Eu diria que as maiores influências, né, até os 5 anos de idade, você pode ser muito influenciado. Então, digamos que você tenha uma influência paragenética que lhe traga tendências autoritárias. Por exemplo, se você chegar numa família que seja leniente, que não ligue, essa sua tendência, ela vai crescer. Assim como se você tiver uma família que lhe dê limites, que lhe eduque respeitando o direito dos outros, essa sua tendência paragenética totalitária, digamos assim, ela pode ser freada, conduzida, amenizada. Então a família nuclear, ela vai otimizar as suas tendências ou vai refrear suas tendências, tanto as positivas quanto as negativas. Por exemplo, uma pessoa com uma tendência paragenética a ser mais organizada, se ela chegar numa família totalmente destrambelhada, totalmente anômala, ou com uma anomia anômica, ela vai ter essa sua tendência, muitas vezes, reduzida, vai ser intimidada, dependendo da sua força paragenética, isso até pode se sobrepor, mas vai ter dificuldades. Se você chegar numa família que é mais organizada, isso vai lhe ajudar. Eu falo isso pelo meu caso pessoal. Eu tenho uma tendência a ser organizado, mas muito disso, por exemplo, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa extremamente cuidadosa, organizada, caprichosa, e isso fez com que eu me criasse vendo, e isso me influenciou muito. Eu nunca vi a minha mãe fazer uma coisa mal feita. Tudo que ela faz, ela se esforça para fazer o melhor possível. Então, eu aprendi vendo isso. Isso aumentou, otimizou as minhas tendências, que já eram, de certa forma, a ser uma pessoa organizada. Então, isso, assim, por exemplo, ela é uma pessoa que ela tinha jornada dupla de trabalho. Ela trabalhava, né, como dona de casa e ela costurava. Na época se chamava a pessoa era modista. Então, ela fazia desde um boné até um vestido de alta costura com um maior capricho, algo impressionante. Então, isso eu vi, sendo assim, aprendi a ser assim. Então, por exemplo, com meu pai, eu aprendi a questão da perseverança. Uma pessoa também trabalhava um emprego das 8 às 18 e outro das 19 a 1 da manhã. Então, aquela questão da perseverança, está sempre, né, se mantendo. E outra coisa também da influência, eles fizeram isso para poder custear escolas particulares para mim e para os meus irmãos. Então, eu aprendi aí a questão dos valores imateriais. Então, isso tudo é influência da família nuclear. Então, eu vejo que muito eu devo a eles, ter conseguido me tornar uma pessoa assim, porque eles me ajudaram a otimizar algumas tendências que já eram positivas. E para ver como isso não é uma coisa só minha, eu estava comentando hoje, o meu irmão e a minha irmã, eles são pessoas mais organizadas e mais detalhistas do que eu. Impressionante, eu sou o terceiro lá na hierarquia de organização e detalhismo. Enfim, então a família nuclear, eu acho que ela é um dos fatores fundamentais na mesologia. Rotinologia, página 11, item. Poderia ampliar o conceito neste contexto da assertividade cosmoética? Página 11, item 1 da rotina. Bom, aqui a rotinologia. Então, esses 5 itens aqui, eles colocam algumas peculiaridades que, do meu ponto de vista, nos colocam diante da realidade que eu e eu acho que penso que a maioria de nós, não consegue ser organizado em todos os setores da sua vida.
Eu acho que isso pega lá na desperticidade para cima, você ter todas as suas áreas de atuação bem organizadas. Então, você vai ter situações em que você não vai conseguir fazer aquela organização exatamente do modo como você queria. Então, você chega nesse item número 1, que é uma desorganização aparente. A pessoa olha lá o seu ambiente de trabalho e ela vai dizer, poxa, essa pessoa é altamente desorganizada. Mas não é. Dentro do seu contexto, você está muito bem organizado, você sabe onde é que está tudo lá, funciona para você, mas aparentemente não está tão organizado. Certo? Na tecnologia, página 9, segunda linha. Como usar a técnica da exaustividade sem se estressar? Em qual âmbito social o Verbetólico usou mais a técnica da banana technique? Bom, começando pela primeira, a técnica da exaustividade, como na maioria do desenvolvimento das técnicas, é algo que você desenvolve e aprimora com o tempo. Então, você chega a um ponto que você consegue olhar tudo, até as últimas consequências, sem sofrer com isso. É óbvio que no começo a pessoa pode até ficar um pouco estressada, porque ela está aprendendo, ela está criando sinapses para isso. Então ela não tem ainda aquele traquejo de olhar tudo até o final, tintim por tintim, todos os pontos. Mas, por exemplo, se você começar a estudar para escrever verbete, você vai chegar na técnica da exaustividade. Você vai ter que olhar o itálico, o ponto bold, o ponto e vírgula itálico, ora ele não é itálico. Enfim, você tem que desenvolver essa técnica. E desenvolver essa técnica não é possível desenvolver sem que você se coloque em tarefas que exijam isso. Então, comece a fazer coisas que exijam mais detalhe, que exijam mais cuidados, que tenham consequências dos seus erros. Aí você vai começar a aprender. E no desenvolvimento isso não vai mais incomodar você. Banana technique. Bom, eu usei em que âmbito social? Bom, na adolescência eu usei muito. Quando eu usava determinados tipos de roupas que não eram bem da moda, por exemplo. Aquilo não estava na moda e banana technique, que a moda diz para lá, eu vou para cá, paciência. Já usei em outros. Se está bom esse aí. Gostaria que ampliasse em fatologia, página 8, 15ª linha. A acomodação das melancias, a distribuição estratégica de objetos, 16ª linha. Bom, a acomodação das melancias, ela vem num crescendo de afinidades com o senso de equipe. Então, nós aprendemos a trabalhar em equipe. Quando nós começamos a trabalhar, várias pessoas juntas, nós vamos ver que, devido às diferenças, que são muito boas e fundamentais que existam, é preciso fazer alguns ajustes entre o modo de trabalhar, entre o modo de pensar, não para fazer todo mundo ficar igual, mas para que nós possamos conviver e produzir junto com essas diferenças muito saudáveis. Então, esse senso de equipe dá o ato de aparar as arestas, a fricção de cabeça. Então, aparar as arestas, a pessoa trabalha de um jeito, você trabalha de outro jeito, vamos chegar numa terceira posição. Isso seria também a fricção de cabeças, ou seja, uma pessoa pensa de um modo, outra pessoa pensa do outro, vamos debater, vamos chegar a um consenso provisório para seguirmos trabalhando. A acomodação das melancias seria mais ou menos isso, né? Então, você coloca aquelas várias melancias num caminhão, ele começa a sacudir, elas vão, né, acertando, elas vão se acomodando, vão tomando os espaços vazios, certo? E vão ficando bem juntinhas, sem nenhuma estourar a outra. Então, seria mais ou menos isso, né? A expressão indica isso. Na 8ª linha de baixo para cima, o senso de dever cumprido, a missão cumprida. Quando a pessoa dessoma com assuntos pendentes, dívidas monetárias, de que modo fica? Aí ele não vai usufruir do senso de dever cumprido, porque ficaram essas pendências. Quando eu falei anteriormente de pendências, quando a pessoa dessoma, são aquelas pendências saudáveis. São aquelas pendências que você não fez, porque você já fez todas as outras, eram projetos que você faria se você tivesse tempo, se as circunstâncias permitissem. Agora, as pendências de assuntos mal parados, mal resolvidos, infelizmente, você não vai ficar com esse senso de dever cumprido. Você vai ter que
tentar da melhor maneira possível, se você tiver competência, se tiver ambiente, você, de somado, tentar de alguma maneira ajudar aquelas pessoas que você tem dívidas, pendências, enfim, que você prejudicou. Você vai fazer o possível, se não, fica para outra vida, paciência. Se prepare na intermissão para que você possa ressomar, não cometer os mesmos erros. E, obviamente, o mecanismo, né, o Max Mecanismos vai se empenhar, vai se encarregar de fazer você voltar a ter contato com essas pessoas para que você possa, então, refazer o que ficou para trás. Everton, Marilza, aqui no B. Parabéns pelo verbete, muito bom, muito rico. Eu queria saber o seguinte, na página 8, fatologia, você coloca na 9ª linha de baixo para cima, o convívio sadio com as frustrações. E na 5ª linha de baixo para cima, a autoimagem distorcida. Eu gostaria que você fizesse esse contexto dentro da ideia do seu verbete. Como é lidar com isso com tanta assertividade assim? O convívio sadio com as frustrações é uma postura que você adquire com o tempo, mas que, de certa forma, é fácil de adquirir se você fizer o que você tem para fazer com a consciência tranquila de que você fez o que era possível dentro daquele contexto. Se você não conseguiu, você tem que ter paciência com isso. Você fez o que era possível. Então, você não conseguiu, é uma frustração. Mas, se você não podia fazer mais naquele contexto, como eu disse, paciência. A questão da autoimagem distorcida é como nós nos vemos e como os outros nos veem. Então, não adianta nada nós fazermos alguma coisa achando que isso vai surtir um determinado efeito a partir da nossa autoimagem, se o efeito real será a partir de uma outra imagem, que é aquela que as pessoas têm de nós. Então, nós temos que saber que existe essa possibilidade, e muito forte, de que a nossa autoimagem seja distorcida. Nós poderíamos dizer que, a princípio, a nossa autoimagem será sempre distorcida, porque nós não temos como saber exatamente o que os outros veem de nós, qual a imagem que os outros têm de nós. Mas eu estou falando daquele caso mais extremo, né, onde a pessoa tem uma visão de si mesmo muito diferente daquela que as outras pessoas têm. Então, partindo desse princípio, nós temos que buscar aproximar essas duas imagens, a auto e a heteroimagem, e isso vai fazer com que nós sejamos mais assertivos, porque a nossa atitude vai corresponder à imagem que nós temos, no caso a heteroimagem. Ok, uma coisa que eu observei aqui, apesar do tema ser a assertividade cosmoética, ser uma coisa 101% positiva, é a questão do uso do termo da resiliência consciencial, da flexibilidade, que embora esteja um nível de assertividade, que a pessoa possa ter um nível excelente de assertividade, mas ela tem uma flexibilidade consciencial até para lidar com essas possíveis frustrações, com essa autoimagem distorcida que as pessoas formam da gente. Não sei se caberia em algum lugar. Existe lá na polinomiologia o polinômio extra-pauta, flexibilidade, criatividade e assertividade. É claro que lá eu não cheguei ainda até lá. É claro que lá ele está colocado a partir de um elemento externo, sim, né? Mas de certa forma se encaixa nisso que você falou. Então, quando surge algo novo, algo não previsto, que seria essa a pauta, você teria que ter essa flexibilidade, essa resiliência. Você teria que ser criativo para poder ser assertivo em cima de algo que não estava previsto. Eu senti falta disso, mas do resto, parabéns, mestre, sempre dando suas aulas maravilhosas. Menos. Everton Rosa, página 8, gostaria que, em códigologia, que você pudesse fazer um comentário sobre o código duplista de cosmoética e também do código de postura afetiva. Sim. O código duplista de cosmoética. Bom, duas pessoas, quando vivem juntas, elas precisam ter uma espécie de um estatuto interno, né? Um regimento interno, um código de postura,
onde as pessoas vão conviver harmonicamente. É óbvio que, do meu ponto de vista, quando uma turma se compõe, já existe uma base de afinidades que facilita muito essa convivência, mas sempre haverá conflitos, sempre haverá discordâncias, em que entra lá aquela fricção de cabeça e aquela acomodação das melancias serve para cá também. E isso não pode ser feito de uma maneira emotiva e perturbada. Isso tem que ser conversado, tem que ser acertado. Não necessariamente tudo deve ser explicitado. Muitas vezes os códigos são tácitos, são não ditos, mas as pessoas elas acabam compreendendo como fazer, como agir com outra pessoa. Então, isso acaba tendo se torna um código, porque é uma maneira de funcionamento entre um casal. E a questão do código de postura afetiva é que, assim, existem coisas que você não deve falar para a pessoa que você convive, né? Nem diretamente, nem na frente de outras pessoas. Por exemplo, imaginei que alguém ia perguntar isso, mas, por exemplo, você tem lá a moça com seu duplista. Do meu ponto de vista, ela não deve ficar falando para ele, nem na frente de amigos, como ela era apaixonada pelo seu ex, como era bom estar lá com o seu ex e fazer isso, fazer aquilo, por exemplo, e vice-versa, é óbvio. Eu acho que isso não cabe, não acrescenta nada, muito antes pelo contrário. Então, isso seria um dos itens lá do código de postura afetiva. Além, né, da comunicação da afetividade, enfim, existem modos mais efetivos para uma pessoa, para outra. Então, com o tempo, você vai acertando isso e sendo mais efetivo e assertivo nesses setores. Everton. Pronto, Rosa? Muito bom seu verbete, viu? Obrigada aí pela aula, como diz a Marilza. Continuando aqui na pergunta que a Marilza tinha feito, na página 8, fatologia, 18ª linha, a preparação para fazer além do previsto. Como é que você se prepara nesse caso? Eu preparo o meu dia, e no meu dia eu sempre coloco mais coisas do que eu acho que eu vou poder fazer. Então eu vejo lá, eu vou fazer isso, aí eu penso que, bom, eu posso fazer mais isso. Se eu fizer isso aqui e acontecer aquilo, eu faço mais isso. Então eu faço uma previsão a maior. E para isso eu tenho uma boa convivência com frustrações, porque na maioria das vezes eu não consigo fazer aquilo que eu planejei a mais. Eu fico muito satisfeito se eu conseguir fazer aquilo que eu planejei. Então é isso, eu me preparo. Por quê? Se eu conseguir fazer aquele básico em menos tempo, me sobra mais tempo. E aí eu aproveito esse tempo que eu já planejei ele. Ainda, então já fica uma lista dos próximos previstos, né? Exatamente, assim mesmo. Porque às vezes você se planeja em um lugar, fazer alguma coisa, e você planeja um tempo. Aí você faz em menos tempo, é mais rápido. Aí sobrou tempo, aí você já está lá, e aí você vai fazer o quê? Se você não planejou, você pode não perder seu tempo. Tá. Na página 9, numerologia, 3ª linha. Assertividade desarmonizante. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É que, assim, por exemplo, uma pessoa... porque a assertividade, a pessoa, ela considera certo, ela acerta para ela. Né? Então, ela pensou em alguma coisa, decidiu e agiu com firmeza, determinação, e aquilo está considerado certo para ela. Mas nem sempre aquilo é certo para todos, nem sempre aquilo é certo e aceitável, né? Como tem a assertividade anticosmoética, assediante, um serial killer. Ele vai lá, planeja e vai com firmeza, vai lá e bem no meio dos olhos. Ele foi assertivo para ele, mas aquilo é totalmente anticosmoético. Então, muitas vezes a pessoa, ela toma uma atitude muito assertiva para ela, mas isso pode causar problemas, gerar uma desarmonização. Por exemplo, uma coisa bem comum a todos nós. A pessoa vem para Foz do Iguaçu. Aquilo vai ser ótimo para ela a princípio. Vai chegar aqui, para Gnópolis, vai usufruir disso tudo. Mas se ela não calçou bem lá a sua condição, onde ela estava, o contexto, lá as suas pendências, ela pode gerar um problema, desarmonizar aquela situação toda, aquele contexto todo. Foi assertivo? Foi, mas para ela gerou uma desarmonização. Ok, obrigada. Sim. Página 9, a técnica do Pomodoro. Pode falar um pouco a respeito? Posso. A técnica do
Pomodoro. Isso. Foi criado por um italiano, Francesco Cirillo, e no final da década de 80, que ele era um estudante e ele estudava muito, se preparava para as provas, mas ele ia muito mal nas provas, porque ele era muito dispersivo. Então isso é uma técnica para pessoas dispersivas e não muito motivadas, mas, enfim, quem quiser utilizar, é o seguinte: ele propõe que se trabalhe durante 25 minutos e se pare 5 minutos. Então você vai lá, trabalha 25 minutos, 5 minutos você levanta, toma uma água, se espreguiça, olha pela janela, volta, trabalha mais 25 minutos e para 5. E faz uma sequência de 4 desses, e aí depois de 4 para um pouco mais, para 20 minutos, meia hora e depois volta. Chama Pomodoro porque, né, ele era um italiano e ele se inspirou nisso olhando um timer que ele tinha em casa de 30 minutos, e o timer tinha a forma de um tomate. Aí ele chamou de Pomodoro, ficou assim. Mas, como eu disse, isso normalmente é para pessoas que são dispersivas e não são muito motivadas. Eu, por exemplo, eu não uso essa técnica, mas eu sei que eu considero ela muito assertiva para esse tipo de pessoa. Eu trabalho 3, 4, 5 horas e não paro muitas vezes, mas ela funciona. Tem livros sobre isso, tem site na internet, muita gente falando muito bem. Ele viaja dando palestra. Tá legal, ok, obrigada. Everton, na página 11, Sociologia, no item 1, pegou? O item 1, o 2 e o 6, você fala o item e coloca um censo, né, correspondente. Você podia comentar esses 3 e a correlação com o censo? Com censos, então, acumular acertos. Então, você vai vendo tudo aquilo que vai dando certo e vai vendo as relações disso, vai categorizando, porque dali você vai poder fazer uma certa inferências quanto a isso. Até tem lá um item aqui que é a prospecção do acerto. E o senso de urgência, sem nenhum estressamento, é saber que nós temos um tempo de vida aqui. Nós não podemos ficar, né, olhando, muito bem, acertei lá, acertei aqui. Eu, pelo menos, penso que nós temos que querer acertar sempre o tempo todo, sabendo que isso é impossível, mas buscando isso. Então, ter uma urgência para nos tornarmos assertivos, né, e acumular mais acertos, acumular acertos. E colocar a palavra mais certa, que é muito efetivo, ela vem do senso de observação da pessoa, da plateia, dos alunos, aqueles com os quais você está fazendo uma interlocução. Então, quem é a pessoa? Você, a princípio, vai escutá-la antes de falar, vai ver qual é o meio, ou vai questionar para saber qual é a profissão, enfim, para você usar até os jargões daquela profissão, você usar, enfim, dizer palavrão se precisar, para você conseguir melhorar a sua conexão com a pessoa. Isso parte a partir da observação de quem são essas pessoas. E agradecer pela oportunidade de acertar, né? Foi o 2 que eu pulei. Então, eu vejo, né, muitas pessoas assim, a pessoa faz algo para você e te agradece porque fez, né? Eu no início até estranhei, mas é um fato, eu aprendi muito com isso. Então, você acertar, você poder ajudar alguém é uma oportunidade para você mesmo. Então, você conseguir ter uma oportunidade de acertar é o máximo para você. Você buscar essas oportunidades. E aí que coloco lá a voluntariologia. Você está numa IC, é uma grande oportunidade de você acumular acertos. E a acumulação de acertos é evolução, né? Acho que evoluir é uma acumulação de acertos. Então nós temos que ser grato por isso, grato a essas pessoas que nos dão a oportunidade de acertar, grato às instituições que estão aí com toda a estrutura para nos dar a oportunidade de voluntariar, de prestar serviço e de acertar. Isso vai enriquecendo o saldo da nossa ficha evolutiva. Aqui no ar, em termos de técnica para chegar na assertividade, né, para chegar nessa assertividade cosmoética, a gente poderia usar ali a argumentologia, de certa forma, para poder seguir uma sequência ou alguma coisa similar, indo no foco da sociologia, da rotinologia. Foi pensado assim. Foi pensado assim. Foi pensado assim. Então, eu procurei organizar dessa maneira. Então a gente poderia usar ou nessa sequência, ou numa sequência que seja melhor para a pessoa, e ir arrumando a casa aos poucos, é isso? Exatamente. Foi quando eu escrevi a argumentologia, óbvio que não saiu pronto assim, evidentemente. Quando eu fui colocando numa sequência mais lógica,
eu procurei colocar exatamente como você está explicitando aí. Agora, os inventários, né, os inventários são fundamentais. Eu diria que o inventário na sequência que está colocada aqui é quando você mais ou menos já acertou, mas o começo também poderia ser a partir de inventários. Né? Nós precisamos, é o clássico, para nós entendermos para onde vamos, é importante saber onde é que nós estamos. Então tem que fazer, bem assim, quem sou eu, né? Onde estou? Onde eu estou, onde eu vou, que o professor Waldo fala aqui. Então você tem que fazer um diagnóstico da sua situação básica para ver por onde é que você precisa melhorar. Melhorar, a questão toda seria a organização e a priorização. Eu tenho muito que melhorar minha organização, eu já vi que o caminho é examinando a priorização das listas, enfim, do trabalho que eu tenho que fazer. Se você enxerga a prioridade, você se organiza melhor e você é mais assertivo, porque você vai onde necessita mais. É porque você atuando nesses pontos que você colocou aqui, você acaba chegando na assertividade gradualmente, vamos dizer assim. Eu penso que sim. No meu caso foi assim. Ok. Na página 11 também, na Sociologia, o item 10, você poderia falar no contexto do seu verbete? Bem, o item 10 seria reconhecer a necessidade do olhar do outro. Então, isso tem um pouco a ver com a questão da autoimagem distorcida. Então, muito de nós não conseguimos ver. Penso que vai demorar muito tempo até que nós adquiramos a autoconsciência. Uma autoconsciência maior. Então, nesse sentido, o feedback das outras pessoas, ele é fundamental, para mim é fundamental. Então, você se percebe de um modo, com uma determinada amplitude, e as outras pessoas vão nos perceber de outro modo, com outra amplitude, e nenhum dos dois é completo. Então, é o somatório dos dois que vai nos ajudar. É o que o pessoal faz lá na Consim Cobaia, dá o retorno, dá o feedback. Esse é o olhar do outro. Isso eu penso que ninguém consegue crescer sem isso. É um dos princípios de que ninguém evolui sozinho. Eu acho que isso é uma das facetas desse princípio. Então, quando nós nos achamos autossuficientes, não precisamos da opinião dos outros, isso é um problema grave, já é um trafar seu. Então, seria isso. O outro, ele nos mostra muito de nós. E ele não precisa chegar para nós e nos entregar a lista de trafores e trafares, a nossa, né? Mas nas atitudes, na reação que ele tem conosco, no convívio, no dia a dia. As pessoas nos dão feedback o tempo todo. Até aquelas que passam por nós e não nos olham, estão nos dando feedback, né? Então, vamos em frente, Não estamos agradando. Acho que tem relação um pouco com isso que você está falando, na página 8, Fatologia, 6ª linha de baixo para cima, a Consim quanto arremedo de si mesma. Você pode aprofundar nesse contexto? Esse é o caso de nós, é mais ou menos isso que eu estava falando aqui, exatamente. Então, nós temos que reconhecer que nós ainda não nos conhecemos de modo completo e não nos manifestamos de modo completo. Por isso nós estamos aqui nessa busca de recuperação de cons. Então, nós estamos aqui e a sequência ali é o subnível consciencial, né? Temos que reconhecer que nós estamos em subnível consciencial. Nós somos muito mais do que estamos aqui. Pensemos nós numa dimensão extrafísica, numa comunidade um pouco melhor, né? Imaginamos que nós, de certa forma, alguns de nós pode ter vindo numa comunidade um pouquinho melhor, onde nós poderíamos estar lá sem os assediadores, só de psicossoma. Pensa, nós estaríamos lá sendo nós mesmos. Lá nessa dimensão nós seríamos nós mesmos, estaríamos completos, podendo raciocinar com todos os nossos atributos, sem essa pressão, primeiro a pressão somática, a pressão, enfim, energética. Aí quando nós intrafisicalizamos, todos esses fatores, eles servem para nos reprimir, nos oprimir, e nós buscamos, é uma luta constante contra isso, é uma busca digamos assim, de autolibertação.
Então, nesse caso, nós somos muito mais do que nós estamos nos manifestando aqui nessa dimensão. E é importante nós termos consciência disso, porque isso faz com que nós entremos num processo de autossuperação contínua. Nós sempre temos para nós que nós podemos mais, sem paranoia, sem estresse com isso, sem sofrer com isso. E também, acho que você já comentou um pouquinho, mas na 13ª linha, mais ou menos no meio da fatologia também, você coloca o cultivo dos laços interconscienciais. Como é que isso pode ajudar na assertividade, por favor? Ajuda na questão da aferição da autoimagem distorcida, na questão do olhar, né, que nós estávamos comentando aqui, do olhar, necessidade do olhar do outro. Então, esses laços, se eles são cultivados, eles fazem com que nós possamos aumentar a intimidade com as outras pessoas. Porque o outro nos mostra algo sobre nós, à medida que ele nos conhece mais. Se ele nos conhecer menos, ele vai poder nos mostrar menos de nós mesmos, sobre nós mesmos. Se ele nos conhecer mais, com mais intimidade, com mais profundidade, ele pode nos mostrar mais. E obviamente que a recíproca é verdadeira. Nós podemos ajudar mais as pessoas se nós conhecemos mais essas pessoas. Conhecemos com mais profundidade, mais intimamente, o mais real possível. Aí nós podemos ser mais efetivos e assertivos quando nós estamos ajudando essas pessoas. Isso é a importância de cultivar os laços. Aqui em cima, poderia ampliar a penúltima linha da fatologia a partir de apriorismose e os outros itens. A apriorismose seria partirmos de um determinado princípio, uma ideia pré-concebida. Isso aí já limita muito a nossa assertividade. Nós estamos fechados, é o preconceito. Então, nós, nessa postura de apriorismo, nós já vamos eliminar uma boa possibilidade, uma boa parte de análise real da situação, porque nós já estamos com a ideia pré-concebida. Nós acabamos não olhando exatamente aquela situação como ela é. Nós olhamos com um olhar filtrado por esses conceitos. Isso nos torna menos assertivos, assim como essas certezas absolutas. Então, algo é deste modo e não pode mais mudar. Então, ele está ao lado do apriorismo. Então, você concebe aquilo daquele modo e pronto. Então, tudo que poderia vir de análise para você aprimorar algo, você já corta na base, porque você não concebe mais aquilo. Daí que derivam, os absurdos dos dogmas, e das religiões, etc. Você quer que eu vá até o fim, é isso? Mais as duas mais. O ato de clefar. Clefar seria falhar. Então, não é blefar? Eu pensei que era blefar, porque não... Não. Clefar. Clefar. A pessoa falhou. Então, você acaba, a partir dessas posturas e de outras, você clefa, você falha, você aborta uma possibilidade. Isso já comecei aqui nas consequências, As assinaturas pensênicas caco-borradas, seriam essas assinaturas pensênicas sujas, essas fedorentas, essas tóxicas, intoxicantes. Isso nos leva aos arrependimentos, a melex, nos leva a melim, primeiro, no caso aqui da fatologia, a pessoa se arrepende, vê que o tempo passou, a pessoa foi embora, o grupo se desfez, e que acabaria gerando o incompletismo existencial. Perfeito. Paradoxologia, o paradoxo da sequência de erros poder conduzi-lo ao acerto. Isso aí se vê em várias áreas, as áreas das descobertas, por exemplo. Sempre gosto de citar o Thomas Alva Edison, que errou 1000 vezes até acertar. Então, e poder conduzir, nem sempre, Às vezes a sequência de erros leva a pessoa para o buraco mesmo. Mas, se a pessoa aprende com os erros, se ela acaba admitindo que errou porque não entendeu, errou porque as circunstâncias não permitiram. Isso tudo, se a pessoa começar a analisar esses erros, que é o aprendizado com os erros, que também está colocado aqui em outro momento, isso pode levar a pessoa a um ponto em que ela perceba, numa outra circunstância, que ela vai errar de novo, e aí ela vira e passa a acertar.
E esses erros podem conduzir a pessoa a uma visão de o que é melhor ela fazer, que levaria ela ao acerto. Por falar em erro aí, eu vi que na teoriologia você colocou a teoria dos 2% de margem de erro aceitos pelo amparador. Eu sabia que eram 3. Está diminuindo? Eu também sabia, mas o professor Valdo aqui numa tertúlia disse que passou a ser 2. Eu lamentei muito, mas o que é que eu vou fazer? Eu não estou reivindicando o porcento não, né? Mas vamos à flexibilidade, criatividade, enfim. Aí tem uma outra questão que você pode pensar, né? Que à medida que você tem conhecimento, essa porcentagem deve diminuir mesmo, né? Porque é uma responsabilidade, né? Você saber a coisa. Mas então é 2% mesmo, é isso? Antigamente aqui era 3. O chefe aqui que baixou para 2. Eu sempre vi o professor Valdo falando em 3. Geralmente se fala 3 em empresa. Então, baseado na empresa é que a gente fez o 2. Empresa geralmente é de 1 a 3%. Você pode fazer aventura com o patrimônio, com dinheiro, para fazer alguma investigação nova, uma excursão nova, 3%. Promoção de aventuresca. Então aí é 2% que eles perdoam. Para o intermissivista, então, devia ser 1,5%, 1%. Não, 2 tá bom. Não, 2. Vamos manter. Esse 2 aqui é pro intermissivista. Eles são legais e, vamos dizer, uniformes, né? Dentro da fraternidade. Tem um padrão, né? Tem que seguir o padrão. Então vai ser 2%. Mas isso que você colocou está lá na legislogia, você viu? A lei de quanto agora, maior a experiência... Vocês já não precisam mais desses 2%, eu sei. Muitos de vocês já abdicaram dessa possibilidade, vocês não erram mais. Vocês já não erram mais desse nível. Eu pensei que então já abriram mão. Eu pensei que fosse isso, eu pensei que de 3 para 2, porque a gente seria tem bom obrigação vocês me dar, se alguns aí me der 2%, daqui a pouco eu tenho uns 10% de possibilidade. Né? 5 me der? Mas viu, Rosa, ali, ó, a lei de quanto maior a experiência, maiores as consequências dos erros, né? Você citou aí. Não. Agora, olha, se ela está querendo que seja 3, a gente deixa 3 para ela. Especial. Ela está fazendo muita questão. Everton, aqui no ar. Não sei se você já comentou na 9ª linha de baixo para cima da fatologia, a dessoma saudável com pendências razoáveis. Poderia falar mais? O que seriam essas pendências razoáveis aí no entendimento do verbete? Aí seria o caso, por exemplo, você arruma o complexos, né? Você é completista, completou. Você diz, bom, está satisfeito, completei. Você faz o quê? Você para? Espera de soma? Não seria o caso. Você vai seguir trabalhando, Então a tendência é que o completista possa, nesses casos, dependendo do que ele está fazendo, ganhar uma moratória ou até uma maxi morex, né? E aí ele vai fazer o quê? Vai seguir em frente, vai completar a morex, vai completar a maxi morex e vai seguir. Então, vai chegar um ponto que ele vai dessomar, mas ele está em atividade. Então, a tendência é que quando ele dessomar, estando em atividade, algumas pendências ficarão, desde que sejam razoáveis, seria saudável isso. São, na verdade, consequência dos próprios atos superavitários da vida da pessoa. Exatamente. Gostaria de esclarecimento sobre fatologia, página 8. 6ª linha de cima para baixo. O erro tornado exceção. Exatamente. Tem aquela pessoa que erra como hábito. Então nós temos que caminhar por uma circunstância em que errar seja algo excepcional na nossa vida. Nós vamos errar, sim, é inevitável, nem que fique dentro desses 2%, né? Mas que isso seja algo excepcional, não seja uma coisa corriqueira, uma coisa do dia a dia, algo que você erre toda hora. Então, excepcionalmente, você vai errar. 6ª linha, de baixo para cima, fatologia. A consim enquanto arremedo de si mesma. Isso aí seria o caso de nós entendermos que
estamos aqui em subnível do que nós realmente somos enquanto consciência. Então nós temos uma cognição maior, temos mais atributos, estamos com todos os nossos cons, vivenciando eles. Quando nós nos tornamos conscientes, nós, então, estamos em uma condição limitada, uma condição a menor. E é importante termos consciência disso para buscarmos a superação dessa condição. Penúltima linha, o ato de clefar. Clefar seria falhar. Então, clefar seria abortar o seu acerto. Clefar seria o erro, seria a desistência, seria você então não conseguir seguir adiante. É uma condição indesejável, né? Está colocado aqui como algo a ser evitado. Como discernir inércia, preguiça corporal e mental de um movimento necessário à reflexão? Bom, a inércia aqui seria de uma maneira, significa que você está parado, inclusive dessa ação de reflexão. Você está lá jogado às baratas, atirado. Se você está refletindo, ponderando, você não está em inércia, certo? Professor, tem 77 anos, preciso de sua sugestão. Quantas vezes devo me agachar durante o dia? Esse é um tenepsista e tertuliano assíduo. Ele escreveu aqui, é de Belo Horizonte. Olha, a primeira coisa é o seguinte: se você não está acostumado a fazer esteira, nem caminhar muito, nem fazer muito exercício, você começa com 10 vezes por dia só. Agora, você não começa sozinho, não. O ideal é o seguinte: você vai para a pia do seu banheiro, se é que lá tem pia, coloca as duas mãos na pia e agacha 10 vezes e sobe. No início tem que ser assim, porque senão pode acontecer alguma coisa. Ô, Valdo, sabe? 77 anos, não se brinca com isso. Se for pia de louça e não for bancada, não pode. Se for pia de louça e não for uma bancada, a pessoa não pode apoiar nessa pia de louça. Não, eu estou falando não é pia de louça, estou falando é pia. De bancada. Pia do banheiro, da toalete. Bancada. A pessoa põe as duas mãos, segura bem e vai. Ela precisa ter cuidado para não bater o queixo na pia. Isso é outra coisa. E essas coisas podem ocorrer. O ideal é então, eu já estou falando com segurança. Uma outra coisa, veja bem, dependendo dos pés da pessoa, se é melhor ela fazer de tênis ou descalça. Isso no primeiro mês que ela for fazer. Não brinque com isso. Não fica pensando que você é o Charles Atlas, ou o Mr. Universo, ou o Hércules. Não é. Se a pessoa não está acostumada com isso, cria problema. Se a pessoa está acostumada a ir no mato para fazer algum serviço, pode ser que ela esteja acostumada a ficar agachada. Mas hoje em dia essas coisas já não tem mais. O banheiro hoje está substituindo toda a moitinha que havia antigamente. De modo que você entendeu, né? O primeiro mês, pelo menos, 10 vezes só. E outra coisa, observa se na primeira semana você vai fazer muito barulho com os ossos, quer dizer, as articulações. É capaz de fazer uma sinfonia de estalos, chama sinfonia de estalos. Tem essas coisas também, isso tudo tem que ver. Agora, ó, depois de passar um mês, se você estiver bem, aí você deve fazer à vontade, sem nada. Agora, ó, principalmente na primeira semana, segure na pia para fazer isso, senão pode criar problema. Segura bem, olha bem essa situação, não se brinca com isso. Idade depois dos 70 não se pode brincar, é preciso examinar como é a intensidade da vida física, a fitness, os exercícios físicos dessa pessoa. Como eu não sei, agora ele é tenepsista e tertuliano assíduo de Belo Horizonte, então vamos ver o mineiro aí como é que fica. Agora, para você, polinomiologia, página 10, quarta linha. Poderia ampliar o polinômio firmeza de propósito, bússola intraconsciencial, calculismo cosmoético e assertividade? Sim. Bom, firmeza de propósitos é quando você já examinou, se deu conta do que você quer e você age
sem dúvidas em relação a isso. A bússola intraconsciencial é justamente você focar o ponteiro da sua consciência neste propósito. O calculismo cosmoético é como que você vai agir. Então, você ter firmeza de propósitos, você está focado no seu objetivo. Para operacionalizar, você tem que ter calculismo, você tem que pensar, você tem que planejar, você tem que ver quais são as ações que você vai empreender, e isso lhe levaria à assertividade. Eu diria até que sem esses itens, dificilmente haveria assertividade. Em Parafatologia, página 8, quinta linha. Poderia ampliar sobre o desiderato proexológico no período intermissivo pré-ressomático? Sim, quando nós estamos no extrafísico e nós planejamos a nossa proex, o que nós queremos é acertar o planejado. Logo, a assertividade é um desejo proexológico. Ninguém faz uma proex para não cumpri-la, para não acertá-la. Então, nesse sentido que está colocado aqui, porque desiderato seria, né, o desejo, né, o que se busca com a nossa proex. Quem é que está com o microfone? Como é que nós estamos aí? Vocês estão com medo do verbete só porque ele tem 24 máximos? Como é que é? Vocês que não falaram nada, não vão falar nada? Então falo eu, se ninguém vai falar. Eu queria chamar... Everton, Oswaldo aqui acima. Pois não. Escuta, eu sou um pouquinho retardatário hoje. Você já falou na mitologia o mito da imparcialidade? Não. Mas se tivesse falado, eu repetiria para você. Então, o mito da imparcialidade. É mito porque não existe isso. Você sempre vai ter um posicionamento. Você deveria ter um posicionamento sobre formar um posicionamento que seria o exercício do seu senso crítico diante de alguma circunstância. Então, você não existe essa questão de você ser isento. Isso vai muito da ciência convencional, onde o pesquisador ele deve analisar com isenção. Então, na verdade, isso não existe. Você está pensando sobre o assunto, você já está lá focando as suas energias, o seu pensamento, o seu modo de ver, o seu ponto de vista. Então, naquele momento. Então, não existe imparcialidade, não existe isenção. Nós estaríamos sempre, de algum modo, tendendo para um lado ou outro. Concordo com você. Professor Valdo, o assediador tem força de provocar dores no nosso corpo? É lógico que tem. Tem assediador que mata outra pessoa. Pergunto porque ontem estava resolvendo um problema financeiro e não deu certo. De repente senti uma energia ruim. Comecei a lutar contra essa energia e depois comecei a sentir dores horríveis nas costas. Poderia comentar? Isso pode ter sido algum processo de assédio que você não soube fazer o descarte do processo da energia. Como é que chama isso? Desassim. Entende? Aí você não fez a desassimilação simpática das energias. Olha bem isso aí, que é importante daqui agora para frente. E outra coisa, quanto mais você se limpar, mais sensível você vai ficar com as energias. Então é bom estudar o assunto, ver como é que fica isso. Everton, na página 9, na enumerologia, tem duas assertividades aqui que eu queria te perguntar. A assertividade material e a assertividade tenepsista. Você poderia aprofundar essas duas? A assertividade material é como nós lidamos com os nossos bens, como nós lidamos com o dinheiro, nossos objetos. Seria nesse sentido, né? Como é que é a manutenção, como é que é o seu investimento. É material nesse sentido. A assertividade tenepsista é o aprimoramento que você vai fazendo ao longo do tempo, até que você chega em um determinado estágio, que é óbvio, é um patamar e logo irá para outro, onde você começa a ter resultados mais efetivos, onde você começa a verificar que você está sendo mais produtivo, que você está sendo então mais assertivo. Seria aqueles patamares onde você vai atingindo um nível e depois atingindo o outro, seria nesse sentido. E quais seriam os indicadores para a pessoa saber, o tenepsista saber que ele atingiu esse patamar ou que ele está tendo mais resultado?
teria alguns parâmetros, né? Poderia colocar alguns parâmetros, como, por exemplo, você já sabe, a princípio, dependendo da sua experiência, como é que você funciona, né? A maioria de nós sabe quando a TENEPS funcionou bem naquele dia, quando ela teve um superávit, digamos assim, ou quando funcionou a maior. Você vê pelo movimento das energias, pelo quanto de energia é exteriorizada, enfim, esse seria um indicativo. Outro é a questão do quão melhor, ou quão bem você sai da TENEPS. Sabe, o seu estado de não vou chegar a dizer de euforia, mas, enfim, de bem-estar, né? Outro indicativo seriam os banhos energéticos que você pode ter ao final da TENEPS. Outro indicativo que penso que talvez este aí pode ser, para a maioria de nós, um indicativo mais palpável, seria o resultado lá de quando uma pessoa pede para colocar o nome na TENEPS e depois, né, vem aquele feedback pontual, a situação lá melhorou, deu certo. Então isso aí tudo são itens que podem indicar a você que a sua TENEPS está sendo mais assertiva, está funcionando melhor. Ok, obrigado. Everton, aqui na evitaciologia, na página 12, você poderia falar o ponto 10, a tríade da errônea? Evitaciologia, qual é o item? Você pode... O item número 10, o último deles. Uhum. A tríade da erronia, ela está citada lá como omissão, engano, erro, né? Omissão seriam 3 itens, né? Até num determinado crescendo, quando você erra por omissão, erra por engano, né? Ou o erro direto propriamente dito, né? Erra na ação, certo? Seria isso. Isso é a tríade da erronia. Existe um verbete, né, chamado tríade da erronia. Eu queria chamar a atenção para uma técnica que me ajudou muito, que é a técnica de puxar o próprio tapete. Então, às vezes a pessoa reclama, diz, poxa, fulano puxou meu tapete, né? Me tirou o chão naquela circunstância, me colocou numa situação ruim. E eu penso que nós devemos puxar o nosso próprio tapete, ou seja, a mim ajudou muito eu me colocar em determinadas situações em que eu teria que correr atrás, eu teria que aprender, eu teria que me capacitar. Então, isso tem a ver também com os desafios evolutivos, no caso, os altos desafios. Por exemplo, defender o verbete aqui na tertúlia. Você vem aqui, defende verbete, você vai, enfrenta uma plateia, você topa fazer um trabalho que às vezes você a princípio não teria todos os pré-requisitos, mas você topa, chamaram para o trabalho, está precisando, você vai lá, e você vai correr atrás, você vai estudar, você vai, enfim, vai se capacitar. Eu chamo isso da técnica de puxar o próprio tapete, ou seja, você se coloca numa situação que lhe tira da zona de conforto, né, que tem verbete aqui, você sai daquele imobilismo, daquela inércia que você poderia estar, né? Isso é uma maneira. A outra maneira é usar a técnica de puxar o próprio tapete, é uma maneira de você agilizar, você vê onde é que estão as suas lacunas, eu preciso desenvolver mais isso, então vai lá, se põe numa situação onde isso vai ser muito exigido, você vai ter que fazer, assume compromisso, marca dia, marca com as pessoas, você vai ter que fazer, de alguma maneira você vai ter que dar conta disso. Everton, isso é uma técnica que me ajudou muito. Everton, a Rosa aqui no B, na página 9, em Crescendologia, a segunda linha, o crescendo, assertividade cosmoética, descrição. Você podia aprofundar um pouco esse crescendo? Tem lá na patologia também o trabalho discreto, é justamente isso. Você começa a ser assertivo cosmoeticamente, você vai vendo que se você ficar mais discreto, você vai ter inclusive mais tempo para acertar melhor, você vai ter mais tranquilidade, então você vai fazendo o seu trabalho discreto, isso é um modo contínuo de certa forma, isso leva você a acertar mais, e você vai ficando mais discreto, e nós podemos fazer uma inferência, indo muito longe, mas muito longe mesmo, que seria o serenão. Ele até chegar ao anonimato, você começa com a descrição até que você chega lá numa extrapolação ultra, que seria o anonimato do serenão. Um treino para esse anonimato aí, não crescendo, né? Um treino, né, muito inicial. Tá ok, obrigada. Everton, voltando para a evitaciologia, você pode dizer
argumento ad hominem nesse verbete, no assunto? Neste contexto? Nesse contexto. Bem, se você quer ser assertivo, você erraria muito quando você desloca o foco, né? Se você está discutindo uma ideia, logo você tem que se ater à ideia. Se você muda o foco para o argumentador, o propositor da ideia, você já saiu pela tangente, você não acerta mais. Seria nesse caso. Então eu queria colocar outra coisa aqui, aproveitando, é a questão da multitarefa, né, o multitask. E está citado num local aqui, mas eu quero fazer o gancho lá na antagonismologia, que é o antagonismo, atenção parcial contínua e atenção concentrada. Então são dois aspectos. Então essa atenção parcial contínua foi um termo cunhado pela Liza Stone, uma pesquisadora da Microsoft na década de 90, que é algo que até hoje afeta muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que querem estar sempre conectado em tudo o tempo todo. A pessoa quer estar omniconectada. E isso leva a uma dispersão. Leva, inclusive, as pesquisas mostram, a problemas físicos. A pessoa adoece com isso. Isso aqui está intimamente ligado com a questão do antagonismo anterior, que é o multitasking e monotasking. Isso aí, inclusive, quem quiser ler mais, saiu, né, que está lá na bibliografia. A bibliografia número 1 saiu uma revista Galileu, de outubro de 2011. Faça uma coisa de cada vez e seja múltiplo. Então, as pessoas querem fazer várias coisas simultaneamente. E isso é algo que se poderia dizer que é uma atenção dividida, destrambelhada. Porque a atenção dividida é você fazer duas coisas ao mesmo tempo com foco nas duas coisas. Isso é algo muito difícil, porque as pesquisas mostram que o nosso cérebro ele funciona normalmente focado em uma única coisa. Por isso que é difícil a atenção dividida. O que acontece? Nós devemos fazer uma tarefa de cada vez. Não quer dizer que nós não podemos fazer muitas coisas, mas não ao mesmo tempo. Então, a pessoa está lá, ela está telefonando, falando com alguém no telefone, escrevendo um e-mail, escutando música e fazendo outra coisa, todas ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso é algo que é improdutivo, até está lá na mitologia também, né, que a multitarefa seria algo produtivo. E a multitarefa é algo que é muito falado nas empresas. As pessoas querem, isso é uma estratégia de exploração, querer que as pessoas façam 20 tarefas ao mesmo tempo e deem conta de tudo. As pessoas ficam doentes, se estressam e a produtividade baixa. Por isso que nas empresas de ponta, como a Microsoft, o Google, as pessoas têm mais liberdade para elas gerenciarem o seu tempo e fazerem uma coisa de cada vez. Então nós podemos fazer 5 coisas durante o dia, mas uma de cada vez. Quando nós queremos fazer 2 coisas simultâneas ao mesmo tempo, isso aí, os estudos agora vêm comprovar de maneira mais estatística, enfim, com mais propriedade, que isso não é produtivo. Então, podemos planejar o nosso dia para fazer 5 coisas diferentes, mas vamos fazer uma de cada vez. Nem que nós façamos uma, paremos, façamos outra, paremos, façamos outra. Isso aqui é o problema da polivalência e da versatilidade. Agora é muito bom você falar isso. O exemplo é esse homem aqui, ó, Mário Palmério. Mário Palmério eu conheci muito. Primeiro, ele era um grande educador, um grande professor, uma cabeça. Agora, fundou a universidade, que é uma das maiores do interior do Brasil, está lá. Muita gente aqui já viu a universidade, como é que é. Segundo, ele resolveu escrever. Entre as coisas que ele escreveu, ele deixou 2 romances que foi celebridade na história. Entrou na Academia Brasileira de Letras por causa disso. Outra coisa, era compositor. Fez uma série de guaranas, inclusive aqui em homenagem ao Paraguai, essa coisa toda. Então, vamos examinar bem como é que era esse homem. Outra coisa, foi político. 3 gestões, ele foi deputado federal. E outra coisa, foi embaixador, inclusive nosso aí no Paraguai. Agora, esse homem tinha uma capacidade enorme de comunicação, de explicitação, e tudo mais. Agora, tudo ele fez com grande intensidade, ajudou milhares de pessoas na vida dele toda na questão de educador.
Então vamos entender bem essa condição. Ele era polivalente, versátil. O Mário era uma coisa, a força presencial dele, entende? Enrolava todo mundo. Por isso que ele ia bem na política, na diplomacia, na Academia Brasileira de Letras. Nós podemos fazer muitas coisas, sermos versáteis, mas não adianta nada começarmos a fazer uma série de coisas e deixarmos tudo inacabado. Então, temos que fazer uma coisa, depois fazer outra, mesmo que elas estejam todas compostas no mesmo dia, uma semana, enfim. Mas isso é muito e muito importante, porque às vezes a pessoa assume muitos compromissos, começa a fazer um e faz outro ao mesmo tempo, acha que isso vai aumentar a produtividade. E não vai aumentar. Os estudos cada vez mais estão comprovando isso. Agora, na questão do Everton, é preciso examinar, né? Preciso ver quantos a nossa amiga faz, para ele ficar na mesma altura, você não acha? Não pode deixar ficar. Então, até agora você já fez 16? 17. Isso são as consciências imitáveis. Adriano, Pedro, eu estou aprendendo aí para tentar chegar lá. Você também está no meio. Então a gente confia em você aí para ver esse negócio como é que é. Agora, o seu verbete está muito bom. Você trabalhou muito bem. Gente, só a parte do detalhinho dele, a divisão do detalhinho, tem mais de 2 páginas. Isso é muito sério. São poucos aqui que alcançaram isso. Você estudou muito os detalhes da história toda. E ele é bom de termos, entende? De sentença, ele é muito bom nisso. Os termos que ele mexe. Também ele mexe com 10 mil páginas, né, todo dia. Sim, estou lá aprendendo todo dia. Mas eu estou me organizando, me preparando para poder... fazer uma série. Para conseguir ter mais tempo para fazer. Você vai fazer a linha de montagem. Exatamente, exatamente. Aqui. Não, já botei, agora eu vou usar a técnica, eu sei que outros aí já estão usando, que é fazer verbete simultâneo, vou ver se eu consigo fazer. Pois é. Sei que é difícil. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Antes queríamos passar e mostrar alguns slides referentes ao 3º ano do Tertuliário e aproveitando que o Everton foi o arquiteto do Tertuliário, uma sincronicidade de hoje. A definição que já todos conhecemos, o local otimizado para o debate das neoverpons. Próxima. As pontuações do ano, que foram 365 tertúlias, e os cursos, que o professor já comentou, e os extras, que foram os experimentos de mega euforização, com 120 experimentos e 720 participações. Do 3º ano, as perguntas foram 8.788 presenciais, online 7.120. Pode passar? As pontuações, assim, a soma, não? Entre 2009 e 2011, presenciais, pessoas presentes, 92.971. E as perguntas, o total de perguntas, 23.000. E online 18.000. Pode passar. A maior presença foi durante a tertúlia número 2000, que foi a FEP do intermissivista, com 362 pessoas presentes. Pode passar. Aí tem os cálculos totais comparativos dos anos 2009, 10 e 11. Hoje, este ano, ainda tem mais. E a média, o comparativo das médias de presença, também aumentou no ano 2011, com 88. As perguntas também com relação a 2010, e tanto online como presenciais. E as especialidades, que a mais presente foi da interassistenciologia. O tema, a tematologia de mais frequência foi o neutro e o miostático. E alguns dados assim, a respeito da transmissão, com projetos em andamentos, que é o lançamento da coleção Tertuliários de DVDs dos cursos já realizados,
os já feitos, que foram maio e junho de 2009, que já foram lançados, e a tradução das tertúlias em inglês, que já foram feitas 24 tertúlias já traduzidas, gravadas e aprovadas, e 7 já estão disponibilizadas, e estas estão sendo disponibilizadas a cada último domingo do mês, uma nova tertúlia em inglês. E os projetos futuros, que é converter o sistema de câmaras e gravação das aulas para HD, High Definition, e a participação ao vivo nas tertúlias de tertulianos reunidos em unidades das ICES em outras cidades e países via teleconferência, que nossa última tentativa foi em Manaus, mas aconteceu aquele problema com a chuva lá e não conseguimos fazer. Mas essa é a ideia, quando tiver assim, eventos especiais que possam participar também via online, com teleconferência. Então, esta estatística foi feita por Roberto Laime, que ele hoje não pode estar, mas foi ele que realizou. Obrigada a todos pela presença. E as pontuações de hoje foram 52 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 4 recados. Valdirene, Escola do Parapsiquismo; Osvaldo, Conselho dos 500; Neida e Patrícia, Fórum de TENEPS; e Rosa, Programa Verbetografia. E antes Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Inicialmente, então, o programa Amigos parabeniza o 3º ano do Tertuliário, e o Tertuliário é justamente uma das estruturas mantidas pelo programa, ou seja, por vocês todos que fazem parte do programa Amigos da Enciclopédia. E hoje, dia 30, é também o último dia para aqueles que querem renovar ou aderir ao programa e concorrerem a uma máquina fotográfica. Marca Sony, 12 megapixels, uma máquina bem interessante. E olha que vai ter grande chance de ganhar, porque são pouco mais de 40, e poucas pessoas que até hoje fizeram a sua adesão e renovação em novembro. Então aproveite, tem hoje à tarde aqui no CAEC, pelo telefone 35 25 26 52, quem é de fora, o prefixo é 45, ou diretamente no site, que pode ser até à noite, no www.enciclopediadaconscienciologia.org. O sorteio será no sábado, agora dia 3 de dezembro, e também será sorteado a todos os amigos ativos um Kindle maceteado aí com os livros da Conscienciologia. Então aproveitem hoje, esse último dia, mas também continuem renovando e aderindo ao programa aí ao longo do mês de dezembro. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite para a Escola do Parapsiquismo, que destina-se aos interessados no desenvolvimento do parapsiquismo lúcido e interassistencial. O ciclo básico da Escola do Parapsiquismo está organizado em 3 módulos, sendo que o primeiro módulo ele começa de 4 a 8 de janeiro, no próximo ano, com a temática autodiagnóstico e autoprescrição. O segundo módulo será de 16 a 20 de julho, com a temática autocriticidade e autocientificidade. E o terceiro módulo acontecerá de 12 a 16 de dezembro, com a temática interassistencialidade. Nos módulos, os alunos poderão estar fazendo